Queridos irmãos e irmãs, nós chegamos hoje ao terceiro domingo da Quaresma, estamos nesta caminhada quaresmal junto com Jesus, rumo ao Calvário e passando pelo Calvário rumo à ressurreição, rumo à glória do céu. Nós fomos já aprendendo tantas coisas durante essa nossa caminhada quaresmal, e se nos lembramos do primeiro domingo, Jesus que vence as tentações do diabo e nos ensina também a vencermos tantas tentações que vamos tendo ao longo desse caminho. Depois, no domingo passado, segundo domingo da Quaresma, quando o desânimo já tomava conta dos discípulos e também corremos o risco de desanimarmos nesta caminhada, o Senhor nos apresenta a sua glória. Jesus se transfigura diante dos apóstolos e também se transfigura diante de nós, mostrando que o fim não é a cruz, mas o fim é a glória, e nós reinaremos com Jesus na glória celeste. E hoje nós somos chamados, através da liturgia, a purificarmos o templo do Senhor, purificarmos o nosso coração, afastando qualquer impureza que nos impeça de trilhar tranquilamente esse caminho rumo ao céu. Quando nós falamos desse caminho, e é muito bom sempre usarmos essa imagem do caminho, porque de fato nós somos a igreja peregrina, a igreja que caminha nesse mundo, e nós caminhamos aqui nesta terra, mas sabemos que a nossa vida verdadeira, a vida definitiva, só terá início quando esta vida atual, passageira, chegar ao seu fim. Mas para reinarmos com o Senhor e vencermos os obstáculos deste caminho, trilharmos de boa forma esse caminho, nós precisamos observar algumas coisas, alguns pontos, né? E o Senhor hoje na primeira leitura nos dá esta lista com os mandamentos. Quando nós estamos andando pelas estradas, qualquer caminho que nós tomamos para chegar em qualquer lugar, nós sempre observamos que existem muitas leis, né? Muitos sinais, muitas placas, né? Muitas marcas que nós precisamos respeitar e obedecer para que não aconteça algum acidente ou para, né, que nada de ruim aconteça. E se todos obedecêssemos essas placas, essa sinalização, né, poucos acidentes aconteceriam, talvez nenhum aconteceria, né? Se ninguém ultrapassasse onde é proibido ultrapassar, né, não teria acidente na ultrapassagem e assim por diante. Eu digo isso porque os mandamentos do Senhor também tem essa mesma função, tem a função de nos proteger, de nos guardar nesse caminho para que nada de ruim aconteça conosco. E o que de pior pode acontecer conosco é sermos dominados pelo demônio, pelo pecado. E o demônio é autor do pecado e nos quer no pecado e nos leva para o pecado através das tentações. E por isso observar os mandamentos do Senhor, caminhar segundo a lei e os preceitos do Senhor, é fugir dessas tentações e é caminhar tranquilo de forma a não pecar, a não cair no pecado e caminhar então na graça de Deus. Esta palavra mandamento, muitas vezes ela pode ter uma conotação muito ruim nos nossos dias, porque parece que é ordem, que é escravidão, que é aprisionar alguém através desses preceitos, e nós vemos tantas vezes hoje no mundo, um mundo cada vez mais relativista, onde cada vez menos as coisas têm o seu significado, têm o seu porquê, onde tudo pode, onde cada um pode fazer o que quer, onde as regras são cada vez menos observadas. Então isso pode gerar em nós também, quando olhamos para os mandamentos do Senhor, esse sentimento de estarmos aprisionados em um padrão. Mas isso é totalmente falso, porque como nós escutamos hoje mesmo, quando o Senhor inicia esta fala, onde Ele diz os 10 mandamentos, Ele já faz questão de recordar: eu sou o Senhor, teu Deus, que te libertou da escravidão do Egito. Então não tenha outro Deus além de mim. E aí começa a enumerar todas essas coisas que nós precisamos fazer. Então o Senhor verdadeiramente libertou aquele povo da verdadeira escravidão, que era a escravidão do Egito. E também nós, quando observamos esses mandamentos, não somos aprisionados, mas somos libertos da verdadeira escravidão, que é a escravidão do pecado. E por isso, observando esses mandamentos, nós caminhamos tranquilo, como eu disse no início desta homilia.
O pecado, ele nos aprisiona, e todos nós sabemos que o pecado mortal, né, ele é quando, se há pecado mortal, quando nós cometemos algum pecado que vai diretamente contra esses mandamentos do Senhor, né? E é claro que precisam de outras coisas também para se haver o pecado mortal, mas um dos princípios é ir diretamente contra esses mandamentos. Por isso, então, esses mandamentos do Senhor nos ajudam a caminhar tranquilamente, evitando, né, escapando da tentação e de cair no pecado. Por isso precisamos estar com o coração aberto, sabendo que os mandamentos de Deus não são para nos aprisionar, mas são para cuidar, guiar, né, e ajudar a trilhar bem esse caminho. Depois, no Evangelho, nós escutamos este relato desta ira santa, digamos assim, de Jesus, que no templo expulsa os vendilhões com os seus produtos, os seus animais que estavam ali profanando a casa do Senhor. Fez da casa de Deus uma casa de comércio. E é interessante que, vendo aquela cena, os apóstolos se lembram do que dizia a Escritura: o zelo por tua casa me consumirá. Então, vendo a atitude de Jesus, automaticamente eles se lembram desta passagem da Escritura. Também nós, gostaria que ficasse no nosso coração hoje esta frase: o zelo por tua casa me consumirá. E este zelo pela casa do Senhor, assim como Jesus teve esse zelo pelo templo, e olha que o próprio Senhor fala do templo material que será destruído, que não importa mais, porque o verdadeiro templo é o seu corpo, o verdadeiro templo é o Cristo ressuscitado. E mesmo assim o Senhor tem esse zelo pelo templo material. E aqui nós aprendemos duas coisas. A primeira delas é este zelo que também nós devemos ter pela casa do Senhor. Quando nós temos oportunidade de estar na igreja, sempre devemos observar então esse zelo pela casa de Deus, sabendo que estamos no lugar santo. E depois uma segunda coisa é sabermos que nós também somos templos de Deus. Nós, como batizados, como pessoas filhas de Deus, nós somos templos do Espírito Santo também. E nós precisamos então zelar por esse templo que é o nosso próprio corpo, que é a nossa própria humanidade. E aqui, meus irmãos, fazendo um paralelo com esse momento que vivemos, pela primeira vez estou celebrando esta Santa Missa aqui na igreja, sem a presença de vocês aqui fisicamente na igreja, e é muito, muito triste, muito dolorido realmente, esta separação física. Mas acima disso está a nossa união espiritual. E eu gostaria de dizer então a vocês que a igreja pode estar fechada, esse templo físico, esta casa do Senhor pode estar fechada, mas o nosso coração está aberto. O templo que é o nosso coração, que é o nosso corpo, está aberto para a graça de Deus, e Deus não cessa, Deus não para de derramar graças e mais graças no nosso coração quando ele se abre para Deus. Portanto, que o zelo por essa casa do Senhor, assim como temos o zelo pela essa casa física, assim como temos esse desejo de estarmos aqui, de visitarmos a casa do Senhor, de edificarmos, de melhorarmos, de honrarmos a casa do Senhor, que também nós possamos ter esse desejo de edificar este templo do Senhor, que é o nosso coração, honrando o Senhor no nosso coração através das nossas atitudes, através da observância dos mandamentos que o Senhor hoje nos ensina, através da nossa caridade. E assim, este templo verdadeiro, que é o nosso coração, nada nem ninguém consegue fechar, a não ser nós mesmos quando nos afastamos do Senhor. Portanto, que nós possamos estar sempre abertos a essa graça e aproveitar este tempo, para melhorarmos e purificarmos aquilo que precisa ser purificado no nosso coração. Nós escutamos na segunda leitura que os judeus eles pediam sinais, pediam milagres para Jesus, e nós também muitas vezes caímos nesta coisa de ficar pedindo milagres, pedindo sinais para Jesus para acreditar. Mas Jesus ele já nos deu um sinal, e o sinal de Jesus é a sua morte na cruz para nos salvar. Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado.
E através então do Calvário, através do sofrimento da cruz, através deste Calvário que nós estamos passando, através desse sofrimento de não estarmos aqui na igreja presencialmente, nós também vamos glorificando a Deus. Nós vamos honrando este templo do Senhor que é o nosso coração, nós vamos purificando a nossa casa, a nossa vida, afastando para longe de nós o pecado, e assim, de tudo isso, de todas essas situações, nós podemos tirar coisas muito boas e com certeza, quando voltarmos, estaremos mais unidos a Deus, e este é o desejo de Deus para cada um de nós. Para terminar, hoje celebramos o 7º dia do Padre Luiz Virtuoso, tantos de vocês que estão nos acompanhando o conheciam, e gostaria de apenas citar uma frase que ele disse já estando no hospital, e que faz todo sentido diante de tudo isso que estamos vivendo. Ele, em um áudio, disse que, apesar das circunstâncias exteriores serem ruins, nós desejamos que a vida espiritual floresça e cresça pelo mistério da cruz. Este deve ser o nosso objetivo, que a nossa vida espiritual possa florescer e crescer através desta cruz que nós estamos enfrentando, que a nossa vida espiritual, que a nossa vida em família, que a nossa caridade, as nossas virtudes possam crescer e florescer neste tempo que nos encontramos privados deste contato mais próximo aqui na igreja, e que tudo isso então sirva, este mistério da cruz, essa cruz que nós enfrentamos, sirvam para o nosso crescimento e para o florescimento então da nossa vida espiritual. O Senhor está no meio de nós, o Senhor caminha conosco, o Senhor nos quer junto dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.